No vídeo a seguir, um homem começou a sentir um cheiro horrível, vindo do porão da própria casa. O odor parecia enxofre misturado com podridão. Intrigado, ele procurou pelo local, mas não encontrou nada fora do normal. Então, chamou profissionais para avaliar o ambiente. Eles também não encontraram vazamento, nem qualquer explicação óbvia. Até que um detalhe chamou a atenção. Uma parte da parede de tijolos parecia diferente do restante, como se tivesse sido fechada depois. Quando removeram os tijolos, descobriram algo estranho escondido ali dentro. It's easier just to show you, honestly. It's a train wreck down here. When they decided that wasn't it, they opened up the wall here and didn't find any dead animals, but they did find that, and that's not even the weirdest part. These are fucking teeth, dude. Yeah, I don't know. I don't know if I'm just tripping out or... Ele comenta que uma ferradura, pregos, fios de cabelo e dentes estavam ali. Depois dessa descoberta, a situação começa a piorar. O cheiro ficou ainda mais forte dentro da casa. O mais estranho é que 2 cães do homem haviam perdido a vida recentemente. E o cachorro que ainda estava com ele passou a agir de uma forma estranha, ficando parado diante da porta do porão e latindo para baixo, como se percebesse algo do outro lado. He's been doing this weird shit all day. What's wrong, Joe? There's nothing in there for you, buddy. Come on. Joe. Come on. Mesmo quando o dono tentava chamá-lo, o animal não respondia, apenas continuava olhando fixamente para a porta. Ele relata que, ao mesmo tempo, um copo sobre a mesa começou a se mover sozinho, deslizando lentamente em direção à borda até cair. As orelhas do cachorro reagiram ao barulho, mas ele não se afastou, nem tirou os olhos da porta do porão. No dia seguinte, o homem tentou se distrair tocando violão enquanto queimava sálvia pela casa, mas conta que, atrás dele, algo estranho pareceu desaparecer rapidamente. Naquela mesma noite, algo continuou perturbando seu sono. Então ele decidiu instalar câmeras por toda a propriedade. Certa noite, enquanto saía por alguns minutos para levar o cachorro para fora, uma das câmeras registrou algo inquietante. Ao voltar para dentro, ele percebeu um livro caído no chão e, ao pegá-lo, descobriu que não era um livro qualquer. Era a Bíblia. Segundo ele, alguma coisa havia lançado o livro diretamente para fora da prateleira e, observando com atenção, era possível notar que ele estava encaixado no fundo da estante antes de ser arremessado. No dia seguinte, a mesma câmera detectou o movimento enquanto o homem não estava em casa. E o que aparece é ainda mais estranho. Algo parecido com uma pequena chama surge sobre a Bíblia, como se estivesse queimando o livro. Mas ele afirma que, quando retornou, não havia nenhuma marca nas páginas. A essa altura, o homem já começava a se preocupar com a possibilidade de existir algo demoníaco dentro da casa. Seguindo o conselho de algumas pessoas, foi até o setor de história local da biblioteca para investigar o passado da propriedade e a bibliotecária encontrou algo perturbador. Yeah.
Ao longo dos últimos 200 anos, mais de 34 incidentes haviam sido documentados naquela propriedade e na região ao redor. Isso o levou a uma conclusão cada vez mais assustadora. I don't think whatever's happening started with me. Pouco depois de voltar para casa e se sentar no sofá, ele conta que finalmente viu algo. Uma figura sombria apareceu refletida na tela da televisão. Mas quando se virou, não havia nada atrás dele. Em seguida, a figura desapareceu do reflexo. Só que agora, o cachorro estava olhando exatamente naquela direção. Então, o que está acontecendo dentro dessa casa? Será que tudo tem ligação com os dentes escondidos na parede e o cheiro vindo do porão? Ou talvez, com a própria história daquela propriedade? Como acontece com muitos vídeos desse tipo, este caso continua sendo um mistério. No ano passado, publiquei um vídeo gravado na Argentina sobre um acontecimento estranho dentro de uma casa. Bom, parece que aqueles movimentos rápidos e inumanos surgiram novamente. O mais estranho é que o próximo vídeo também foi gravado na Argentina. Veja. Mira. Pasó, mira. ¿Ah? Mira. Mira. Ahí se paró, mira. Ahí está parado, ¿eh? Mira, Ángel. Ángel. Te paró, ay, mira. Ángel, mira, está parado ahí, mira. ¿Lo ves? Mira ese negro que está ahí. Ahí se paró, mira. Y fíjate, se va a mover, mira. Ahí está parado, mira. Mira ese negro que está. Mira de ahí, Ángel. Ahí está parado, ahí. Ahí quedó parado, mira. Ahí se va a mover, mira. Acércale más, acércale más. Mira los negros que está ahí. Ahí ese. ¿Ah? ¿Así el techo? Mira. Assim como da outra vez, uma figura parecida com uma sombra passa de um lado para o outro em uma velocidade sobrenatural. Desta vez, ela fica imóvel diante da janela, como se soubesse que estava sendo observada. E existe outro caso parecido, publicado recentemente por alguém que prefere permanecer no anonimato. A pessoa afirma ter vizinhos satanistas e diz que, certa noite, ouviu gritos e cantos vindos do andar de cima. Quando foi verificar o que estava acontecendo, capturou isto. É possível ver pelo menos 3 figuras humanoides surgindo aparentemente do nada. A segunda parece se transformar ou mudar de tamanho. Mas o mais estranho de tudo é para onde elas foram. As figuras parecem desaparecer enquanto caminham em direção à parede, uma atrás da outra. Então, o que seriam esses encontros com sombras que se movem tão rápido, se transformam e desaparecem? Deixo essa decisão para você. Mia normalmente grava conteúdos sobre nutrição e sua vida cotidiana. Mas certa noite, algo muito incomum aconteceu. E sua câmera registrou um momento que deixou muitos espectadores arrepiados. I am editing a video that I shot earlier today, and when I was shooting it, I was interrupted by a sound which I thought was my cat's, but now that I'm playing it back, that's definitely not a cat. Keep in mind, I live alone, and all my windows are closed, and I feel like I'm hearing a person as plain as day. Did you know there's a daily multivitamin you can take that will increase your life force, attract immense wealth, and even land you that dream job? And the best part? It's free. What? Hello? What's that? Hello? Okay. I'm tripping. It's free. It's free.
Além do alô assustador que pode ser ouvido, uma sombra perturbadora capturada na gravação levanta ainda mais perguntas sobre o que estava acontecendo dentro da casa dela. E, aparentemente, aquilo era apenas o começo. Em uma das noites seguintes, Mia encontrou uma substância estranha e não fazia ideia do que aquilo poderia ser. Turn on the bath and look what came out of the faucet. This is one of the most disgusting things I've ever seen in my life. It is like a black sludge with rust. It smells absolutely horrid, and yeah, definitely interrupted my plans to have a bubble bath tonight. Alguns espectadores começaram a se perguntar se aquilo poderia ser algum tipo de aviso. Um sinal de que algo sobrenatural estava acontecendo ao redor dela. 2:30 in the morning, and I'm hearing that same sound again downstairs. And my cats are in the room with me. I keep my door closed. So now I have to go find out what that fucking sound is. Hello? 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 Not funny. I swear to God, I'm losing my mind. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Depois, vieram os passos inexplicáveis vindos do sótão. Mas, na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Mia afirmou ter encontrado uma gravação em seu celular, da qual não se lembrava. Nas imagens, podemos vê-la deitada na cama. Ao mesmo tempo, parece que ela também é a pessoa segurando a câmera. Muitas pessoas acreditam que, a menos que tudo isso seja apenas um projeto cinematográfico criativo, pode se tratar de um encontro com um doppelganger, uma entidade imitando Mia. Aos poucos, tentando obter cada vez mais acesso à sua vida. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Com certeza, vou acompanhar como esse caso se desenvolve no futuro. Um usuário do Reddit, chamado FuriousXIs, gravou recentemente um vídeo dentro de um museu. Enquanto caminhava pelo local, ele percebeu uma tela exibindo as imagens de uma câmera térmica. No começo, tudo parecia completamente normal. Mas, de repente, ele notou algo bastante estranho. Exatamente naquele momento, o que parece ser um corpo frio surge na imagem da câmera térmica. A forma é discreta, mas nítida o suficiente para se destacar imediatamente em meio às áreas mais quentes ao redor. O mais perturbador é o formato. O contorno parece claramente humano. À primeira vista, alguém poderia pensar que se trata apenas do calor residual de uma pessoa que esteve ali poucos instantes antes. O problema é que não havia ninguém naquele lugar.
A figura parecia estar deitada e tinha a aparência de uma mulher completamente fria. Então, o que você acha que era aquilo? Um simples efeito da câmera térmica? Ou algo muito mais assustador? Um homem chamado Luiz, da cidade de Torreón, no México, conta que acontecimentos assustadores vêm sendo registrados recentemente no shopping Galerias Laguna. Segundo ele, os seguranças já relataram sombras inexplicáveis passando diante das câmeras, objetos que se movem sozinhos. Mas o caso mais recente foi, sem dúvida, o mais perturbador. 3 operários da construção civil trabalhavam durante a madrugada no shopping por causa de uma reforma. De repente, eles começaram a ouvir o choro de uma menina. Então, do nada, uma menina aparece correndo em direção aos trabalhadores. Mas, no instante em que ela passa por um dos pilares, simplesmente desaparece. Logo depois, o vídeo é interrompido. A reação dos operários parece totalmente espontânea. E considerando que tudo aconteceu durante a madrugada, como explicar a presença de uma criança naquele lugar? E completamente sozinha. Segundo Luiz, existem rumores em sua cidade sobre o fantasma de uma menina que perdeu a vida nas escadas de um shopping. Talvez seja a mesma garota, mas, como sempre, vou deixar que você tire suas próprias conclusões. Se você curtiu esse vídeo, vou deixar outro aqui em cima, com filmagens tão assustadoras quanto essas.